Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bolsa de mão super linda e ela é fácil de fazer, tá bom? Aqui ela tem um detalhe bem legal, o zíper é com terminal, eu vou abrir aqui para vocês verem como ela é espaçosa, olha só. Cabe bastante coisa, além dela ser linda, tá bom? Se você não é inscrita no canal, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas que são toda semana, certo? Vamos lá aprender a fazer essa bolsa linda? Aqui então eu vou dar uma explicação sobre os materiais que a gente vai precisar para fazer a bolsa, tá? A medida do corpo é o tamanho de 44 por 31. Essa é a minha sugestão, mas se vocês quiserem pode alterar, tá bom? Essa medida eu cortei 2 vezes no tecido principal, tá certo? 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no tecido de forro, tá bom? O tecido principal eu já estruturei na manta R2 e passei uma costurinha em toda a volta, tá? Então, isso eu já fiz pra adiantar, tá certo? Então, essa é a parte do corpo. Aí a gente vai precisar de 2 cortes de tecido para fazer um bolsinho do lado de dentro da bolsa, e o tamanho é de 20 centímetros por 15, 2 vezes no tecido, tá? Esse aqui eu já vou colocar estampa de frente com estampa, que a gente vai costurar ele daqui a pouco. Aí a gente vai precisar também dos cortes da alça, tá? Aqui eu tô fazendo a alça de tecido também, pra poder ficar tudo combinando. E essa alça tem o tamanho de 42 por 12, tá? 12 é quando o tecido está aberto, dessa forma, tá bom? 2 vezes eu vou cortar esse tamanho. Aí, o que eu vou fazer, gente, ó? Dobra a pontinha aqui. Eu dobrei a mesma pontinha do outro lado pra poder fazer um acabamento legal. E aquele esquema que vocês que me acompanham já estão acostumadas, né, de fazer a alça. A gente dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas pra dentro, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez, formando essa tirinha. E aqui, ó, a pontinha dobrada faz um acabamento legal. Aqui eu peguei um pedaço de alça pronta que eu tinha aqui e eu coloquei dentro para reforçar. Se você não tiver alça, você pode cortar uma tirinha de manta R2 e colocar aqui só para dar um reforço nessa alça, tá? Aí depois que ela ficou assim, ó, coloquei uns prendedores para poder ela ficar bem certinha. Isso a gente vai fazer 2 vezes, tá? Porque são 2 alças. Aí a gente vai precisar do zíper, tá bom? Aqui o tamanho do zíper que eu tenho é de 36 centímetros, já com o cursor aqui colocado. Daqui a pouco vocês vão entender, tá certo? E aí, pra complementar o zíper, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um finalizador de zíper. Aqui eu fiz com tecido, mas também, não sei se vocês já viram, existe alguns que é de ferro, né, de níquel, que compra pronto pra colocar aqui. Se você tiver, pode usar, mas como eu não tinha, eu fiz de tecido. Ele foi bem simples, olha só, gente. Um quadradinho no tamanho de 6 por 6, tá? Ó, o que eu fiz? Dobrei as 2 pontinhas primeiro, encontrando no centro, e depois dobrei mais 2 assim, sempre usando o ferro pra vincar, porque ele fica bem certinho. E dobra mais uma vez, aí fica bem acabadinho dos lados, né? E fica aqui um terminal de zíper, então, feito com o próprio tecido, tá? De material, gente, de corte, é isso que a gente vai precisar. E é super simples. Esses tecidos que vocês estão vendo aqui, ó, que eu vou usar na minha bolsa, tem o kit de materiais lá no meu site para quem quiser adquirir. Olha só, no kit vai tudo que vocês vão precisar. A manta R2, o tecido estampado, o tecido de forro, o zíper e o cursor, do jeitinho que eu tô usando aqui, tá? Eu tenho nessas 2 cores, olha, com o floral preto ou com o floral aqui, ó, com o fundo branco. É uma coleção nova que chegou no site, tá muito bonito. Se você quiser garantir o seu kit completo, é só acessar o site www.alinerogerio.com.br. O link do site tá aqui na descrição. Quero aproveitar e mostrar pra vocês, olha só. Esse tecido que eu tô usando é de uma coleção linda da Eva e Eva que chegou no site. Olha, todas essas estampas, preto e branco, olha só que legal. Dá pra fazer muitas peças lindas, sofisticadas, olha. Tem o branquinho também, olha só. Lindo, lindo. Então, se você quiser garantir os seus tecidos da nova coleção, é só acessar o site, tá? As mesmas estampas a gente também tem na cor preto e bege, gente. Olha aqui
luxo, que lindo que é essas estampas, tá certo? Então assista ao vídeo primeiro e depois corre lá no site para vocês garantirem os tecidos da nova coleção, tá bom? A gente também tem no site muitas outras coisas, tesoura, tecido, manta, nylon dublado, zíper, viés, bastante coisa. Então depois vocês vão lá dar uma olhadinha, tá bom? Vamos começar aqui costurando então. Eu vou começar pelo bolsinho, pelo zíper e pelas alças, ou seja, a parte do corpo eu vou deixar aqui no cantinho por enquanto, tá? Vamos começar aqui pela parte do bolsinho. Aqui ele já tá estampa de frente com estampa, eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta, deixando uma abertura de uns 4 dedos aqui pra desvirar. Depois que eu costurei, pela abertura que eu deixei, eu vou virar pro lado direito. Olha só, gente, ficou assim. Quem quiser pode passar o ferro. A abertura que eu deixei, ó, as pontinhas vai ficar pra dentro, tá bom? E aí eu vou passar uma costurinha em toda a volta pra rebater. Feito isso, eu vou pegar uma das partes do forro, tá? Pode ser uma parte só, tá bom? Porque eu vou colocar o bolsinho só em uma parte. Se você quiser fazer 2 bolsinhos e colocar 2 bolsinhos, fique à vontade, tá? Aqui eu vou medir, gente, mais ou menos, olha, uns 3 dedinhos da beiradinha pra baixo, tá? Centraliza bem no meinho. Se quiser, pega uma régua, mede aqui a distância dos dois lados pra ver se tá certinho. Vou colocar um alfinete aqui. E aqui eu vou passar uma costura nas duas laterais e na parte de baixo. Então, olha só, o bolsinho tá costurado, eu vou reservar aqui por enquanto. Agora eu vou pegar as duas alças, tá certo? E eu vou passar uma costurinha em cada lateral. Aqui nessa parte onde tá dobradinho, não vou costurar ainda, tá? Eu vou deixar pra costurar aqui, passar uma costura aqui, quando a gente for fixar a alça na bolsa. Então, vai ser uma costura em cada lateral só. Costurei então as duas alças, eu vou reservar aqui por enquanto. Agora a gente vai fazer aqui, ó, a pontinha do zíper, aquela ponteira de tecido que eu mostrei pra vocês, bem simples de fazer. Eu vou colocar em uma só das pontinhas do zíper e passar uma costura aqui. Olha só, gente, como que ficou a ponteirinha do zíper desse lado. Lembrando, o cursor tem que estar aqui, porque agora a gente vai fazer o acabamento do lado de cá, tá? Pra isso eu vou abrir ele assim um pouquinho. Nessa pontinha a gente vai fazer uma dobra que é muito simples, tá? É só prestar atenção, ó. Eu vou dobrar o meu zíper aqui pra trás, tá? E depois eu dobro mais uma pontinha aqui, ó, pra ficar com esse movimento, tá vendo, ó? Pros dentinhos do zíper ficar assim, ó, emboladinho aqui atrás, tá? Ó. A gente vai passar uma costurinha aqui dando uns pontinhos só pra segurar, pro zíper ficar dessa forma, tá bom? Lembrando mais uma vez, quando fizer isso, o cursor já tem que estar aqui no zíper, tá? Então, olha só, gente, eu passei a costurinha, tá? Ele ficou assim. Agora, o que tem que prestar muita atenção. A outra pontinha, ela tem que ficar no mesmo rumo, tá? Então, ó, a gente vai fazer uma dobrinha, tá? Mostrando mais uma vez. Aí ficou esse rabicózinho, a gente dobra ele pra baixo. E aqui, ó, tem que ficar assim, no mesmo rumo, tá? Vou passar uma costurinha aqui também.
Aí, gente, ó, ficou assim. Essa pontinha desfiando, depois que a gente posicionar no tecido, costurar e colocar o forro, não vai ficar aparente, tá bom? Agora a gente vai colocar o zíper na peça. Pra gente posicionar o zíper, eu vou precisar de um giz de costura, ou pode ser aquela caneta que apaga com o calor do ferro, e uma régua ou fita métrica. Vou pegar aqui o meu tecido principal, aquele que eu já coloquei na manta, certo? E eu vou precisar fazer uma marcação em cada lateral. Vou posicionar minha régua bem assim, vou medir 8 centímetros pra dentro e fiz um risco aqui. Do lado de cá, a mesma coisa, da beiradinha pra dentro eu vou medir 8 centímetros e fiz outro risco, tá? Aí, como que vai ser, gente? Olha só. Eu vou posicionar, olha aqui, a ponteirinha do zíper bem aqui no início, tá? Aqui vocês vão perceber que aonde a gente marcou os 8 centímetros, o zíper vai dar praticamente em cima, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só um prendedor pra segurar, certo? Agora, a dica que tem que prestar atenção é o seguinte: aqui tá a marcação do lado de cá, que eu marquei os 8 centímetros. O que eu vou fazer? Eu vou começar costurando o meu zíper aqui, certo? E eu vou costurar ele até a marcação, ou seja, essa pontinha vai ficar solta, tá? Então, eu vou costurar de uma marcação a outra, tá bom? Então, olha só, costurei até aqui e aqui a costura ficou bem certinha, tá? Agora, eu vou colocar o calcador de zíper na máquina e pegar o meu tecido de forro. Tô com o tecido de forro aqui, e a gente vai posicionar e costurar ele. Pra não ter perigo da gente costurar o zíper junto com o forro até o final, eu vou colocar ele assim, ó, um pouquinho pra baixo, e aqui eu vou colocar um alfinete, tá? Só pra auxiliar, pra mim não costurar junto. Aqui eu tô com o forro que a gente colocou o bolsinho, então se atente, a abertura do bolsinho tem que ficar pra cima, pro mesmo lado do zíper, tá? A gente vai posicionar aqui, ó, bem certinho o nosso forro. Pode colocar prendedor ou alfinete. E aí, essa costura vai ser de pontinha a pontinha, tá? Sempre se atentando pro zíper, essa partezinha a gente não costurar. O zíper a gente costura até aqui, mas o forro eu finalizo até o lado de cá. Passei a costura em toda a extensão, tá? Olha só como que ficou o zíper aqui, tá bom? Já posso tirar o alfinete e ele ficou dessa forma. Vou colocar o forro todo pra baixo, se você quiser pode passar o ferro aqui pra deixar ele sentadinho, porque agora a gente vai rebater a costura. Começando da pontinha de cá, meio pé de máquina, vou rebater aqui a parte de baixo do zíper e vou finalizar na pontinha de cá. Olha só como ficou. Agora a gente vai pegar a outra parte principal e forro pra gente fazer do outro lado. Na outra parte principal, a gente vai fazer a mesma coisa, olha só. Eu vou colocar o zíper
de frente com a outra parte principal. Olha só, a pontinha encostadinha aqui. E vou colocar um prendedor aqui, ó, pra não movimentar e eles ficarem no mesmo rumo. E aqui a gente vai costurar o mesmo tanto que nós costuramos de cá. Então, eu vou medir daqui pra cá também 8 centímetros e vou marcar, que vai ser onde eu vou começar a costurar o zíper. Fez a marcação, é bom conferir, ó, se tá no mesmo rumo, se tá certinho. Se tiver, a gente volta aqui o prendedor, tá? E a gente vai, então, começar a costurar a partir dos 8 centímetros, ou seja, aqui é onde o zíper fica solto, e vou trazer a costura até aqui. Olha só, passei a costura, agora eu vou pegar a outra parte do forro, vou colocar estampa de frente com estampa e o forro a gente costura tudo, só que não esqueça, a pontinha do zíper, vou colocar aqui pra baixo pra mim não costurar o zíper, tá? Ó, coloquei. Coloco aqui a pontinha do forro. E aí, a gente passa a costura aqui. Olha só, gente, passei a costura aqui. Agora, a gente vai virar pro lado direito. Posso tirar o alfinete aqui da pontinha do zíper. E eu vou, então, rebater a costura, ó, do lado de cá, né? Onde a gente acabou de costurar. Vou rebater a costura aqui. Costurei, tá, gente? Olha só, a parte do zíper tá prontinha. E agora a gente vai posicionar as alças, né? Nós já deixamos as alças prontas. A marcação que eu vou fazer aqui pra colocar as alças é o seguinte, ó. Régua, caneta que apaga com o calor do ferro ou giz. Da beiradinha pra dentro eu vou marcar 15 centímetros e meio. Eu fiz uma marcação com giz aqui, ó, tá? Não precisa ser muito próximo ao zíper, pode ser tipo 1 centímetro pra baixo da onde começa o zíper, tá? Fiz a marcação. Do outro lado pra cá, a mesma coisa, ó. Medi 15 centímetros e meio, fiz a marcação aqui. Não dá pra ver muito bem, porque o desenho é todo branco e a marcação do giz também. Mas aí, o que nós vamos fazer? Posicionar bem em cima das duas marcações a nossa alça. Ela já tá com o acabamento aqui na pontinha, né? A gente fez tudo dobradinho. E agora a gente vai posicionar aqui e passar a costura. Mas vou explicar pra vocês todo o processo, ó. Posicionei, vou colocar um alfinete aqui. Olha só, gente, coloquei o alfinete, olho se tá retinho, se elas estão no mesmo nível. Uma coisa muito importante, eu alfinetei com o forro separado, ó, eu alfinetei só o tecido principal, a alça e a manta, dá pra ver aqui o alfinete. E aí a gente vai passar a costura, vou colocar o forro todo pra cá, pra não costurar o forro junto, tá? E eu vou passar uma costurinha aqui pra fixar a alça, dando um retrocesso. Olha só, gente, coloquei as duas alças, agora a gente vai fechar a nossa bolsa. Eu vou colocar estampa de frente com estampa da parte principal para um lado e o que é forro, tudo para outra parte, olha só. O principal que a gente tem que organizar é aqui, ó, a pontinha
tá? Pra ficar bem certinho. Então, organizo aqui a pontinha, coloco um prendedor, vou do outro lado pra poder ficar retinho, tá, gente? Arrumo aqui, coloco outro prendedor. Depois que a gente arrumou as duas pontinhas, a gente pode alfinetar em toda a volta. Olha só, gente, coloquei alfinete em toda a volta. Vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Só que na parte do forro eu vou deixar uma abertura de uns 4 dedos sem costura para poder desvirar a bolsa. Depois que eu passei a costura em toda a volta, a gente vai fazer as caixinhas de leite. Vou dar um zoom aqui. Com a caneta, gente, uma régua, que eu vou usar essa régua para caixinha de leite mesmo, eu tenho no meu site, caso você tiver interesse. Senão você pode usar uma régua comum escolar, tá? Caixinha de leite a gente sempre conta a partir da costura e não a partir da beiradinha, tá certo? A caixinha de leite para essa bolsa a gente vai fazer de 7 centímetros, tá? Então vai ser um quadradinho aqui, ó, de 7 centímetros, tá bom? Se você não tiver essa régua, você pega a régua escolar, mede da beiradinha pra cá 7 centímetros, posiciona a régua pra cima, risca 7 centímetros e fecha com 7 centímetros. E ela ficou assim. Depois que a gente riscou, a gente vai colocar a mão aqui, ó, pelo lado de dentro da bolsa. Vou achar aqui o cursor pra mim abrir o zíper, pronto. Vou vir aqui, ó, fazer esse movimento. Vai ficar assim, se você quiser pode posicionar a régua e terminar o risco até aqui. E vou passar uma costurinha, começando aqui, dando retrocesso, terminando aqui do outro lado. Depois que eu fiz a costura, eu posso cortar o excesso aqui de manta e tecido, tá bom? E a caixinha de leite ficou assim. Esse processo eu vou fazer nos 4 cantos, tá? Fiz nesse, eu vou fazer do lado de cá e nos 2 cantinhos do forro também. Depois que nós fizemos a caixinha de leite nos 4 cantinhos, aqui por essa abertura que deixamos no forro, a gente vai virar a bolsa pro lado direito. Olha só, gente, virei pro lado direito, arrumei as caixinhas de leite, agora a gente vai aqui pela abertura, ó, vou dobrar as 2 pontinhas pra dentro, pra não ficar nenhum tecido desfiando, ó, e passo uma costurinha aqui pra fechar o forro. Costurei, vou colocar esse forro todo pra dentro. Depois que a gente colocou o forro pra dentro, agora a gente precisa fazer o acabamento aqui nessas 2 laterais pra ele poder, pra bolsa poder fazer esse efeito, né, que deixa muito chique. Então, aqui eu tenho a costura, né, das emendas, e eu vou empurrar fazendo esse movimento aqui na caixinha de leite. Posso colocar um prendedor aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. A gente faz esse movimento, coloco um prendedorzinho de cá também, tá? E ele ficou assim. É muito importante, gente, que o forro venha junto, tá vendo? Ó, o forro tem que ficar empurradinho ali, ó, juntinho, ele não pode ficar solto. Então, empurramos junto e ele ficou bem certinho, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura aqui, ó, mais ou menos daqui pra cima. Deixa eu medir quanto que vai dar.
9 centímetros, tá? Da beiradinha pra baixo, 9 centímetros. Eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha pra fazer esse vinco e isso aqui não ficar saindo pra fora, tá bom? Olha só, gente. A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Então, a gente, ó, dobrou, vou medir e fazer a mesma costurinha do lado de cá. E olha como que fica com um efeito totalmente diferente, uma simples costura, né, gente? Olha só que legal. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Da beiradinha aqui pra baixo, a mesma medida, a gente passa a costurinha aqui pra finalizar. Nossa, eu faço isso no finalzinho. Olha só, gente. Então, ela ficou com esse efeito bem legal nas laterais, o que dá uma abertura bacana aqui dentro. O bolsinho, vamos fechar o zíper aqui pra gente ver como fica. Olha só que bonitinho que fica, bem fechadinho. Aqui é onde a gente colocou a ponteirinha, ó, fica bem bonitinho. É um modelinho de bolsa mais sofisticado, né? Que fica lindo, olha só. E ela ficou bem espaçosa por dentro, tá bom? Eu espero que vocês gostem de fazer essa bolsa, um modelo um pouco diferente, tá? E o valor de venda que vocês podem cobrar aí pra vender essa bolsa, eu deixo de 70 a 80 reais, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.